Pense em um relacionamento que começa com promessas de amor, carinho, cumplicidade. Tudo parece perfeito. Até que, aos poucos, você começa a perceber sinais que te fazem questionar. Será que essa pessoa realmente respeita aquilo que é mais importante para mim? Imagine se o homem com quem você está envolvida não apenas ignora a sua fé, mas chega ao ponto de debochar dos seus valores, diminuir sua espiritualidade e fazer você se sentir culpada por colocar Deus em primeiro lugar. Será mesmo que esse homem veio de Deus? Hoje nós vamos falar sobre algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga seu relacionamento. E no final deste vídeo, eu vou compartilhar a revelação mais importante, aquela que muitas ignoram, mas que pode ser a chave para discernir se o seu relacionamento é um presente divino ou uma cilada emocional. Antes de continuar, se inscreva no canal A3 com Deus, deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Eu prometo que o que será revelado aqui vai abrir os seus olhos e talvez até salvar o seu coração de uma dor maior no futuro. Vamos começar com uma verdade simples, mas profunda. O amor verdadeiro nunca será inimigo da sua fé. Pelo contrário, um relacionamento saudável e abençoado por Deus é aquele que fortalece sua comunhão com Ele. Mas quando o homem que caminha ao seu lado te afasta da oração, ridiculariza a sua devoção e coloca obstáculos entre você e Deus, isso não é amor, é controle disfarçado de carinho. A Bíblia nos dá um parâmetro claro para entender o que significa um relacionamento alinhado com os propósitos do Senhor. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, está escrito: Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Esse versículo não é apenas um conselho espiritual, é uma orientação prática. Ele nos alerta sobre os perigos de se unir a alguém que não compartilha da mesma fé, da mesma visão de mundo, do mesmo compromisso com os princípios eternos. Do ponto de vista da psicologia crítica dos relacionamentos, estudiosos como Carl Rogers e Irving Yalom destacam a importância da congruência e da autenticidade como fundamentos para relações saudáveis. Quando você precisa esconder ou minimizar sua fé para manter um relacionamento, há uma ruptura na sua autenticidade. Você não está mais sendo você. E isso, com o tempo, leva ao sofrimento emocional, à ansiedade, ao conflito interno. Mas por que tantas mulheres cristãs insistem em continuar com homens que não respeitam sua fé? Talvez porque acreditam que podem mudá-los. Ou talvez porque têm medo da solidão, medo de perder a chance de serem amadas. Só que aqui está o ponto crucial. O amor que exige que você sacrifique sua identidade espiritual não é amor. É uma forma de manipulação. E não há bênção onde há opressão. Pense agora em quantas vezes você já cedeu para evitar conflitos. Quantas vezes ouviu frases como: "Você liga demais para a igreja? Isso é coisa de fanático." Ou "Deus não precisa de tudo isso." Essas palavras não são apenas desrespeitosas. Elas são violentas com aquilo que há de mais sagrado em você. E cada vez que você aceita esse tipo de comentário, um pedaço da sua convicção é silenciado. A teóloga Elisabeth Elliot, uma das vozes mais respeitadas na espiritualidade cristã feminina, escreveu: Deus nunca nos pede que sacrifiquemos nossa fidelidade a Ele por causa do amor humano. Se você precisa esconder sua fé para manter um homem, esse relacionamento não é de Deus. Um homem que vem de Deus será aquele que ora com você, que respeita suas convicções, que entende que amar você é também honrar o Deus que habita em você. E aqui vai uma pergunta que pode parecer desconfortável, mas que é necessária. Você está com esse homem porque ele te aproxima de Deus ou porque tem medo de perdê-lo? Pense com sinceridade. Reflita. A resposta pode ser mais reveladora do que você imagina. E mais, se você já está em um relacionamento com alguém que não compartilha da sua fé, isso significa que não há mais esperança? Não necessariamente. A Bíblia também fala sobre isso. Em 1ª Carta de Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 2, lemos: Para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, pelo comportamento casto, em temor. Mas aqui está um detalhe importante.
O texto não diz que você deve aceitar desrespeito, zombaria ou violência espiritual. Ele fala sobre o poder do testemunho, não da submissão cega. A psicologia crítica contemporânea nos ajuda a entender que o silêncio diante da opressão não é virtude, é autoviolência. Como ensina Paulo Freire, um dos maiores pensadores da educação crítica, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Da mesma forma, quando o amor não é libertador, ele se transforma em prisão. E Deus não nos criou para vivermos aprisionadas em relacionamentos que sufocam a alma. Agora, se você está assistindo até aqui, eu quero saber: você já passou por isso? Já sentiu que sua fé estava sendo sufocada por alguém que dizia te amar? Escreva nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras mulheres a acordarem para uma verdade que talvez ainda não enxergaram. E se você está gostando desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal A3 com Deus, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Na próxima parte vamos analisar sinais específicos de que esse homem não respeita sua fé, e o que a Bíblia e a psicologia dizem sobre esses sinais. E no final do vídeo, vamos revelar o teste definitivo para discernir se esse relacionamento é um presente ou um engano. Você não vai querer perder. Agora que entendemos a importância de um relacionamento que respeite sua fé, vamos aprofundar ainda mais e observar os sinais claros, muitas vezes sutis, de que esse homem não veio de Deus. Porque o respeito verdadeiro não se expressa apenas com palavras bonitas, mas com atitudes coerentes. Imagine um homem que até diz que aceita sua fé, mas na prática te desencoraja a ir aos cultos, te ridiculariza por jejuar, ou ora apenas quando você insiste. Isso não é respeito, é tolerância superficial. E a tolerância sem compreensão se transforma em desgaste silencioso. O que começa como uma pequena crítica, com o tempo se transforma em uma guerra emocional, onde você se vê dividida entre agradar a Deus ou evitar conflito com o parceiro. A psicologia crítica aponta para o conceito de dissonância cognitiva, termo cunhado por Leon Festinger. Ele descreve o desconforto psicológico que sentimos quando há um conflito entre aquilo que acreditamos e aquilo que vivemos. Quando uma mulher cristã se submete a um relacionamento onde sua fé é desvalorizada, ela vive constantemente esse conflito interno. Esse sofrimento não é apenas emocional, mas espiritual. E isso afeta sua autoestima, sua paz e até sua identidade como filha de Deus. Além disso, é comum ouvir justificativas como: ele pode mudar com o tempo, ou, pelo menos, ele não me proíbe de ir à igreja. Mas será que isso é suficiente? A Bíblia nos mostra o padrão divino para o relacionamento. Em Efésios capítulo 5, versículo 25, Paulo escreve: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Cristo não apenas respeitou a igreja, ele se sacrificou por ela. Isso nos revela que o amor verdadeiro se expressa em honra, proteção, cuidado espiritual. Se esse homem não está disposto a caminhar com você em direção a Deus, ele está te levando em direção contrária. Pense nisso. Você se vê crescendo espiritualmente ao lado dele, ou se sente travada, limitada, constantemente tendo que explicar ou justificar sua fé? Essa é uma pergunta que só você pode responder, mas que precisa ser encarada com coragem. A psicóloga cristã Leslie Vernick, especialista em relacionamentos abusivos no contexto da fé, afirma: relacionamentos saudáveis não exigem que você abandone partes essenciais de quem você é para mantê-los. E o que pode ser mais essencial do que sua fé? Quando você silencia suas convicções para agradar o outro, você começa a perder a si mesma. E aos poucos, a chama da sua espiritualidade se apaga, não porque Deus tenha te deixado, mas porque você foi se afastando ao tentar manter alguém ao seu lado que nunca quis caminhar com você na mesma direção. Vamos a alguns comportamentos que denunciam a falta de respeito com sua fé, mesmo quando mascarados de normalidade. Quando ele faz piadas com a sua igreja ou com o pastor, disfarçadas de humor inocente. Quando ele diz que vai com você aos cultos, mas sempre arruma uma desculpa de última hora. Quando ele evita conversar sobre Deus, alegando que
Isso é muito pessoal. Ou, não gosta de fanatismo. Quando ele coloca sua fé como obstáculo para o relacionamento evoluir, dizendo coisas como: se você fosse menos religiosa, a gente já estaria casado. Tudo isso são pequenos sinais de uma desconexão profunda. Sinais que mostram que o coração dele não está voltado para as mesmas verdades que o seu. E isso é sério. Porque como diz Amós capítulo 3, versículo 3, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? A resposta é não. O caminhar em unidade espiritual é indispensável para um relacionamento duradouro e pleno. Outro ponto que precisamos considerar é o silêncio como forma de violência. Sim, o silêncio. Aquela indiferença quando você compartilha um testemunho. Aquele olhar vazio quando você fala do que Deus tem feito na sua vida. Aquele suspiro impaciente quando você quer orar. A indiferença espiritual é um dos maiores sinais de que esse homem não veio de Deus. Porque quem ama, escuta. Quem ama, se interessa. Quem ama, participa. Mas há esperança para quem desperta a tempo. Muitas mulheres, ao perceberem que estão em um relacionamento espiritualmente tóxico, sentem culpa por querer sair. Sentem medo de desagradar a Deus, acreditando que a perseverança é sinônimo de submissão. Mas saiba, Deus não te chamou para viver oprimida. Em 2ª carta a Timóteo capítulo 1, versículo 7, está escrito: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Você não precisa viver com medo de ser quem é em Cristo. Você merece um relacionamento onde possa crescer espiritualmente, onde sua fé seja celebrada e não silenciada. Onde seu companheiro ore com você, jejue com você, celebre com você. Um homem que veio de Deus não apenas respeita sua fé, ele compartilha dela. E agora eu quero saber: você identificou algum desses sinais no seu relacionamento atual ou em um relacionamento passado? Comenta aqui embaixo. Seu testemunho pode ser luz para outras mulheres que ainda estão presas nesse ciclo de dúvida e confusão. Se você ainda não se inscreveu no canal A3 com Deus, aproveite agora para se juntar a essa comunidade de mulheres que querem viver relacionamentos saudáveis, espirituais e transformadores. Deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo. Na próxima parte nós vamos falar sobre como discernir espiritualmente se esse relacionamento é da vontade de Deus e o que fazer quando você percebe que ele não é. E no final, como prometido, vou revelar o teste definitivo, aquele que revela com clareza se esse homem está mesmo caminhando com Deus, ou se é apenas um obstáculo entre você e a sua vida espiritual. Discernir espiritualmente se um relacionamento veio de Deus exige mais do que emoção ou boas intenções. Exige maturidade, oração e, acima de tudo, coragem para ver a verdade mesmo quando ela não é agradável. Muitas vezes, queremos tanto que a relação dê certo, que ignoramos os sinais que o próprio Deus está nos mostrando. Mas como saber, de fato, se esse relacionamento é da vontade do Senhor? Primeiro entenda: a paz que vem de Deus não é uma emoção superficial. É uma convicção profunda, que permanece mesmo quando há dificuldades. Quando um relacionamento é aprovado por Deus, ele pode enfrentar lutas, mas nunca tira sua paz. Agora, se você vive ansiosa, em constante dúvida, com o coração apertado, se precisa se explicar o tempo inteiro, justificar sua fé, ou se sente constantemente julgada, essa não é a paz de Deus. A psicologia crítica, por meio de autores como Rollo May, alerta para os perigos de relações em que o indivíduo precisa se moldar ao outro para manter o vínculo. Isso gera uma forma de alienação existencial, onde a pessoa perde contato com sua essência. Traduzindo isso para o contexto da fé, você começa a perder sua identidade espiritual. De filha de Deus, você passa a ser apenas a namorada de alguém que tolera sua fé. Isso é uma inversão de valores que nunca termina bem. Por isso, preste atenção em 3 pilares fundamentais do discernimento. Primeiro, a comunhão espiritual. Ele ora com você? Ele te incentiva a buscar mais a Deus? Ele respeita os momentos em que você precisa se consagrar, estar em silêncio, jejuar? A Bíblia nos mostra o modelo ideal em Provérbios capítulo 27, versículo 17. Assim como o ferro afia o ferro,
O homem afia o seu companheiro. Relacionamentos vindos de Deus afiam a fé. Te fortalecem espiritualmente. Se o que você vive te esfria espiritualmente, esse relacionamento não é bênção, é distração. Segundo, a direção de Deus através da palavra. Quando você ora, lê a Bíblia e busca sabedoria, o Espírito Santo fala. Mas é preciso disposição para ouvir, mesmo quando o que ele diz confronta o que você deseja. Quantas vezes ignoramos versículos que nos alertam só porque queremos insistir numa relação que nos parece bonita por fora, mas que por dentro nos esvazia? Terceiro, os frutos do relacionamento. Como está a sua vida desde que começou esse relacionamento? Você tem crescido espiritualmente? Sua intimidade com Deus aumentou? Você sente mais desejo de orar, jejuar, ler a palavra? Ou você tem se distanciado sem perceber? Jesus disse em Mateus, capítulo 7, versículo 20, pelos seus frutos os conhecereis. Os frutos não mentem. Relacionamentos de Deus produzem frutos de paz, alegria, propósito, santidade. Relacionamentos fora da vontade de Deus produzem medo, confusão, pecado, afastamento. Aqui entra uma questão crucial. E se eu já percebi que ele não respeita minha fé, mas eu o amo? E se já estou envolvida demais? E se ele até parece bom, mas simplesmente não compartilha da mesma fé? Essas perguntas são reais, dolorosas, e muitas mulheres cristãs enfrentam esse dilema. E a resposta está tanto na palavra quanto no autoconhecimento. Você precisa entender que o amor verdadeiro, aquele que vale a pena, é construído sobre alicerces eternos. Se a base da relação está rachada, ou seja, se falta comunhão espiritual, o tempo vai mostrar o quanto essa estrutura é frágil. Não se trata de desprezar o outro, mas de se proteger espiritualmente. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, nos diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não foi chamada para se conformar com um relacionamento raso que não glorifica a Deus. Você foi chamada para viver algo transformador, que reflita a vontade perfeita do Pai. A psicologia cristã contemporânea reconhece o impacto dos relacionamentos espiritualmente desalinhados. Autores como Gary Thomas, em seu livro Sacred Search, mostram que casar com alguém que não compartilha da mesma fé é uma das principais causas de crise espiritual e emocional em longo prazo. Thomas afirma: não procure alguém que apenas te faça feliz, agora procure alguém que te ajude a chegar ao céu. Então, olhe para seu relacionamento com os olhos do Espírito. Pergunte-se: esse homem me aproxima de Deus ou me prende a um mundo que já não me satisfaz? Ele entende o valor que a fé tem na minha vida, ou constantemente tenta me convencer a colocar outras prioridades no lugar de Deus? Agora pare e reflita. Quantas decisões você tomou recentemente com base na expectativa de agradar esse homem, e não a Deus? Essa é uma pergunta profunda e talvez desconfortável, mas que precisa ser feita. E eu convido você a responder nos comentários. Em que momento você percebeu que sua fé estava sendo comprometida por causa de um relacionamento? Compartilhe conosco. Sua história pode curar e libertar outras mulheres. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se está trazendo luz ao seu coração, então se inscreva agora no canal A3 com Deus, deixe o seu like e compartilhe com alguém que também precisa despertar espiritualmente. Na próxima e última parte nós vamos revelar o teste definitivo simples, direto e poderoso, que revela se esse homem realmente veio de Deus ou não. E você pode aplicar esse teste hoje mesmo. Prepare seu coração. O que vem a seguir pode mudar o rumo da sua história para sempre. Chegamos ao momento mais decisivo deste vídeo. Se você assistiu até aqui, é porque há em seu coração um desejo sincero de viver um relacionamento que glorifique a Deus. E hoje, você vai conhecer o teste mais poderoso que pode aplicar para saber se esse homem é enviado por Deus ou apenas uma distração do inimigo disfarçada de companhia. Mas antes de revelar esse teste, pense comigo. Deus nunca vai te dar algo que te afasta dele. Isso é uma contradição com sua natureza. Deus é um pai que cuida, direciona e protege. Por isso,
Todo relacionamento que enfraquece sua comunhão com o Pai não vem dele. É simples, é bíblico, é definitivo. Agora sim, aqui está o teste. Se você terminar esse relacionamento hoje, por fidelidade a Deus, esse homem vai te respeitar, buscar crescimento espiritual e se aproximar do Senhor. Ou vai apenas se afastar, te pressionar, manipular ou sumir? Essa é a prova de fogo. Porque quando um relacionamento é alicerçado em Deus, ele suporta até mesmo a pausa, o tempo de oração, o jejum e a separação momentânea. Um homem que tem temor a Deus não vai se afastar porque você decidiu priorizar sua fé. Pelo contrário, ele vai ser tocado, vai refletir, vai buscar ser melhor. Agora, se ao ver você se posicionar espiritualmente, ele te acusa de ser religiosa demais, ou tenta te convencer a abrir mão disso para agradá-lo, então a verdade é uma só. Ele nunca esteve caminhando ao seu lado, ele queria que você caminhasse na direção dele. Esse teste revela o coração, revela as intenções, revela a raiz do relacionamento e, o mais importante, te revela. Porque quando você escolhe Deus acima de qualquer homem, você se posiciona como uma mulher de aliança, e não apenas de carência, e Deus honra quem o honra. Não se iluda com a aparência de um relacionamento. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus disse: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Isso também se aplica aos relacionamentos. Nem todo homem que diz sou cristão ou respeito sua fé, realmente tem o coração voltado para o Senhor. A vontade de Deus é o critério. A obediência, o selo. A psicologia crítica, quando aplicada aos relacionamentos, nos ensina que o amor verdadeiro exige integridade espiritual. A terapeuta e escritora cristã Sharon Rod Miller afirma: o amor que não respeita o chamado de Deus para a sua vida é apenas apego. E o apego é perigoso. Ele cega, prende, adoece. E muitas mulheres estão emocionalmente presas a homens que espiritualmente as diminuem. Mas você não foi criada para isso. Você foi criada para um amor que glorifique a Deus, para um relacionamento que seja canal de avivamento e não de apagamento. Um amor que seja terreno fértil para oração, propósito, missão. E esse tipo de amor só floresce quando há respeito genuíno pela sua fé. Se você sente que está vivendo o contrário disso, saiba, ainda há tempo. Deus não condena quem erra, mas corrige quem ama. Em Hebreus capítulo 12, versículo 6 lemos: Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Às vezes a dor do rompimento é um ato de amor divino. Deus está te livrando do engano para te preparar para algo muito maior. E aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. O homem certo respeita a mulher que respeita a Deus. Quando você se posiciona espiritualmente, Deus cuida da sua história sentimental. Ele fecha portas erradas, afasta quem não foi enviado por ele, e no tempo certo, te entrega o que tem valor eterno. Mas para isso, é preciso coragem, fé e um coração totalmente entregue. Por isso, se esse vídeo falou com você, compartilhe. Pode ser que outra mulher agora mesmo esteja vivendo a mesma luta, e sua atitude de enviar esse conteúdo seja a resposta da oração dela. Comente aqui. Você consegue aplicar esse teste hoje no seu relacionamento? O que esse homem revelaria diante de uma separação espiritual? Vamos conversar nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal A3 com Deus, faça isso agora. Aqui, tratamos de relacionamentos com verdade, profundidade e temor ao Senhor. Deixe seu like se esse vídeo tocou seu coração e compartilhe com outras mulheres que precisam dessa mensagem. Lembre-se, você não está sozinha. Deus está no controle da sua história. E Ele nunca vai te dar menos do que aquilo que foi escrito com propósito eterno.